estruturada para vocês assim os pontos principais aqui do assunto, para que vocês possam depois também estudar, tá? Tem muita coisa escrita. Depois eu passo para o Leonardo. O Leonardo está aqui. O conteúdo também teórico, tá bom? Bom, a gente tem a presença aqui da Cristiane. Vocês já perceberam a presença dela aqui? Tá bom, todo mundo sabe por que ela está aqui, né? Não? Então, assim, ó, a gente tem um programa na obstetrícia, a gente é uma escola que tem pós-graduação. E a Cristiane é aluna de doutorado. E ela precisa ter um treinamento didático também. Então, é isso que eu entendi, né, Cris? Que ela está aqui para entender como que é essa questão do didático, do relacionamento, para a gente fazer a aula como observador, tá? Então, vamos lá. Quando eu falo em sangramentos, é esse ponto que está aí no roteiro de vocês, na primeira metade da gravidez. Quais são os assuntos que nós vamos estudar dentro desse tema? São 3. 1, 2, 3. Qual que é o primeiro? Ectopia. Eu vou falar gravidez ectópica. Gravidez ectópica não é a primeira, é o segundo. Quem quer falar qual que é o primeiro? Eu estou dizendo pelo primeiro por frequência. Qual que é o sangramento que a mulher tem quando está grávida? No começo da gravidez? Menstruação. Como? Menstruação. Mas ela está grávida. Aborto. A gente fala aborto, o produto que a mulher perde. E o processo a gente chama de abortamento. Tá? E qual que é a outra que a gente tem, a terceira? Ninguém ouviu falar já de mole latiforme? É o assunto que eu mais estudo, é mole latiforme. É o mais legal de todos, tá? O que é mole latiforme? A gente vai falar um pouquinho agora. Então, assim, ó, quando uma mulher está grávida, como que eu sei que a mulher está grávida, gente? Vamos supor que eu tenho uma moça que a data da última menstruação dela tenha sido, hoje é dia 16 de outubro, né? 17. Essa moça teve uma última menstruação dia 13 de setembro, não toma pílula, estava tentando engravidar, o ciclo dela é de 28 dias. Hoje é dia 17 de outubro. Tá? Ela está grávida? Não menstruou ainda. Foi 13 de setembro a última menstruação. Não necessariamente. Ela está com atraso menstrual? Sim. Está com atraso menstrual. Então, como eu sei que ela está grávida? Primeiro eu pergunto o que ela está sentindo. A grávida no início parece que ela está numa TPM. Ela sente a mama dolorida, principalmente isso. Mama dolorida no começo, tá? E na mulher na TPM, pelo aumento da progesterona, também vai ter isso. E aí, qual que é o teste, o exame que eu vou fazer para dizer que ela está grávida? Tá, então a gente vai falar que é o HCG, que a gente conhece popularmente pelo beta, porque o HCG tem 2 moléculas, uma fração alfa e uma fração beta, e a fração beta que é específica da gonadotropina coriônica. A fração alfa do HCG é comum a outros 3 hormônios. Então, o HCG tem FSH, LH e TSH. Esses 4 hormônios têm a fração alfa igual. E o que diferencia cada um deles é a fração beta. Por isso que ele falou que a gente vai pedir o beta-HCG, tá? E aí, mas a gente pode economizar e falar HCG. O HCG dela vai ser positivo, certo? O que quer dizer HCG? Quem sabe
o significado. Gonadotrofina coriônica. Um hormônio que é gonadotrofina coriônica. Gonadotrofina. O que significa gonadotrofina? Como? Estimula a gônada, justamente. Qual que é a gônada da mulher? Ovário. Então, a gonadotrofina coriônica é um hormônio produzido por quem? Pelo córeo. E o córeo é o quê? Um anexo da onde? Embrionário. Que vai formar o quê? Pode falar. Placenta. Então, assim, ó, o córeo vai fazer parte de uma estrutura que vai formar a placenta. Tá? Esse córeo vai se dividir em células trofoblásticas. Eu vou ter 3 tipos de células trofoblásticas: cito, sincício e trofoblasto intermediário. Essas 2 primeiras vão fazer parte do vírus corial, que é a estrutura básica da placenta. E o trofoblasto intermediário vai fazer a ancoragem desse vírus no útero, tá? Na decídua basal. Então, são esses 3 tecidos que vão produzir a gonadotrofina coriônica. Então, o HCG é um hormônio específico que marca que a mulher está grávida. Tá? Então, uma mulher chegou, quanto tempo depois que eu fiquei grávida, que eu tive aquela relação sexual que eu engravidei, quantos dias depois o HCG está positivo? Nesse dia, 17 de outubro, se eu estiver grávida, o HCG já está positivo? Ó, quantos dias de atraso ela tem aqui? Se ela tem um ciclo de 28 ou 30 dias? Era para ela menstruar quanto? Se eu falo que eu tenho... Meninas, os meninos não estão acostumados a menstruar, as mulheres estão acostumadas a menstruar. Se 13 de setembro eu vim a minha menstruação, cada mulher sabe quando vai vir de novo. Tem mulher que tem ciclo de 21, de 20, mas você sabe quando vai menstruar, né? Então, aqui, se eu considerar um ciclo de 20, ela está com 4 dias de atraso, porque ela teria menstruado no dia 13 de outubro. Então, no dia do atraso menstrual, ou antes do atraso, eu já tenho um teste de gravidez positivo. Se ele não tiver positivo, eu continuar com atraso e com sintoma de gravidez, eu aguardo uma semana e começo de novo. Porque eu estou considerando isso, que eu fiquei grávida no 14º dia. Se eu engravidei no 14º dia, 14 dias depois o meu HCG já está positivo. Deu para entender ou fez confusão? Tá? Professor, por favor, 14 dias após a fecundação. Isso. Aí dá positivo, é isso, né? Isso. Mas, assim, até um pouco antes, tá? Se você for considerar do dia da relação sexual para dar positivo, em torno de 10 dias já dá positivo. Tá? De 10 a 14. Dessa parte vocês entenderam. Então aqui eu vou saber que essa mulher está grávida. Vocês sabem como a gente calcula a idade menstrual dela, a idade da gravidez? Uma mulher que teve a última menstruação 13 de setembro, quando vai nascer a criança? A data provável do parto? 6 do 6. Dia 10? julho. 6 de agosto. 6 de junho. Como que é? 6 de junho. Julho? Junho. Junho. Que dia? 6. 6? Não, é mês 4. 20. Ó, desde que vocês são crianças, vocês sabem que a gravidez dura 9 meses. Então só pode ser em junho, concorda? O ano tem 12 meses. Como a gravidez dura 9, alguém inventou uma regra. Que você pega o mês, tira 3. Aí você tem o mês que vai nascer. Então, se eu tiver a última menstruação em setembro, eu tiro 3 das 6. Simplesmente porque o ano tem 12 meses e a gravidez dura 9. E aí, eu vou, no dia da última menstruação, como eu... É 20. Eu somo 7. Somo 7 no dia e tiro 3 do mês. Se eu fizer a conta
Do dia 13 de setembro ao dia 20 de junho, quantas semanas dá nesse espaço? 40 semanas, 280 dias, 9 meses solares ou 10 meses lunares. É tudo a mesma coisa. Tá? Então a gente conta a gravidez em semanas. Hoje, quantas semanas essa mulher está grávida? Fiz teste de gravidez, deu positivo. A última menstruação foi 13 de setembro. Quantas semanas ela está grávida hoje? Depende de quando ela fizer a relação, durante a relação. A mulher vai conseguir saber qual relação ela engravidou? Vamos supor que ela teve uma única. Ok. Vamos supor que ela teve várias. Não sei. Então, por isso que a gente estabeleceu contar a idade da gravidez a partir do dia da última menstruação. Então, eu conto quantos dias, do dia 13 de setembro até o dia 17 de outubro, quantos dias transcorreram? Foi 14 dias de setembro mais 17 dias de outubro. Então, transcorreram aqui 31 dias, certo? Divide por 7, dá 4 vezes 7, 28, sobra 3. Então, ela está na idade gestacional dela de 4 semanas e 3 sétimos. Essa é a idade da gravidez dela. Aí, quando você fala isso para um casal, eles falam assim, não, ela não pode estar grávida de 4 semanas, porque né, tem 2 semanas a mais aí, porque você conta desde o dia da última menstruação. Tá? Muito bom. Por que eu estou falando tudo isso? Ó, então, vamos supor, eu estou lá, queria engravidar, estou feliz que fiz teste de gravidez e deu positivo. Tá? O que pode acontecer? A mulher pode ter um sangramento. Então, a primeira coisa, quando a grávida tem um sangramento, qual que é a hipótese que eu tenho de diagnóstico? Abortamento. O abortamento acontece em 10 a 20% de todas as gestações diagnosticadas. A gravidez acontece, ectópica, em torno de 1 a 2%. Tá? E a gravidez, e a mola, enquanto ela acontece? 1 para cada 1000 gestações, mais ou menos. No Brasil é dito que é mais ou menos 1 para cada 200 a 400. Tá? Se você fizer isso em porcentagem, então vai dar quanto? Vai dar 0,01% das gestações, não é isso? Se eu não estou errado. Então, a mola é a última possibilidade diagnóstica, porque ela é a menos frequente. Tá? Então, eu sempre vou pensar, quando a mulher tem sangramento, na gravidez como primeira hipótese no abortamento. Tá bom? Muito bom. Agora, eu quero lembrar para vocês um pouquinho do processo da gravidez. Então, imagina assim, ó, aqui eu vou ter o útero. Olha que criancinha aqui. 92. 92? Ela é 99. Ah! Ó, o que eu desenhei aqui, tá? A gente tem canal cervical, orifício externo do colo, orifício interno do colo. Esse espaço entre os dois a gente chama de canal cervical e aqui é o corpo uterino. Aqui a gente tem uma comunicação, né, interna da tuba com a cavidade uterina. Tá bonito meu desenho? Tá dando para entender? Tá. Então, nós estamos lá na mulher no ciclo menstrual. Tá? No ciclo menstrual, o que vai acontecer? Você está no dia 0, no dia que você menstruou. Aí o que acontece? Você tem o FSH que vai subindo, depois ele cai. Aí você tem o LH que vai subindo, tem um pico, depois ele cai, certo? Para que serve o FSH? O FSH é folículo estimulante. Então ele vai recrutar vários folículos do meu ovário para que eu entre no processo de ovulação. Quando chega, vou ter vários folículos, só que um começa a mandar no outro e vai ser o folículo dominante. Esse folículo dominante é o único que vai expelir o seu óvulo. E vai chegar no 14º dia, mais ou menos, ou um pouquinho antes, 11º, e você vai ter um pico do LH, hormônio luteinizante.
Então, primeiro, começo com o folículo estimulante, depois acontece um monte de coisa ali, que o LH, onde que é produzido a FSH e LH? Na hipófise. Aí o LH vai ter um pico, na hora que tem um pico de LH, o óvulo sai. E isso acontece no 14º dia. Com todo esse processo acontecendo, o ovário está produzindo, ao mesmo tempo, 2 hormônios. Estrógeno, né? Quer dizer, ele está produzindo estrógeno enquanto ele amadurece os folículos. O que o estrógeno faz? Faz o endométrio ficar super bonito. Começa a proliferar endométrio. Aí, quando eu ovulo, o que vai acontecer? O óvulo sai, ele fica aqui. Isso que sobra, a casquinha do folículo, vai chamar corpo lúteo. E esse corpo lúteo vai produzir o quê? Progesterona. Olha que nome bonito. Progesterona. É pra gestação. E a progesterona na segunda fase vai lá e vai caprichar ainda mais no endométrio, para ele ficar bem assim, preparado para receber uma gravidez. Certo? Então, na segunda fase, no dia da ovulação, o óvulo ficou aqui, bonitinho. Aí eu vou lá, tenho relação sexual. O que vai acontecer? O espermatozoide vem. Ele passa aqui pela tuba enquanto o óvulo. A fecundação acontece na tuba. Tá certo? Aconteceu a fecundação. Aí, o óvulo que está aqui, o ovo que se formou aqui, ele vai caminhar e vai chegar na cavidade uterina. Chegando na cavidade uterina, ele está na fase de blastocisto, lembra? E aí esse blastocisto começa a se desenvolver. Aí você tem ali a parte externa do blastocisto, é o trofoblasto, é a camada de trofoblasto. Você vai ter uma camada de córion em volta, né, que é esse trofoblasto. E aí você vai começar assim, toda a volta dele tem esse córion. Só que em um pedaço vai se transformar em placenta. E no outro pedaço ele vai ficar livre e ele vai formar uma das membranas coriônicas, certo? E quando ele chegar aqui, ele vai começar a produzir o quê? Gonadotropina coriônica, que vai ser o marcador, correto? E para que eu faço a gonadotrofina coriônica? Você sabe para que é? É um hormônio que o cólon produz para agir sobre o ovário. A gonadotrofina coriônica, ela vai manter o corpo lúteo. Por quanto tempo a gonadotrofina coriônica tem que manter o corpo lúteo? Então, como aqui era FSH, LH. A mulher engravidou. Qual o hormônio que a placenta vai começar a produzir? HCG. No dia 0, na hora que ela engravidou, o HCG é 0. Aí o HCG vai subir e vai fazer um pico. E depois o HCG vai ficar positivo ou mais baixo. Então aqui é 0, aqui é 40 semanas, tá? Quando que é o pico de HCG? 10 a 12 semanas. Isso. Pode colocar assim, ó. Vou colocar assim, ó, que 12 semanas, tá? Em média. Por que eu quero que vocês guardem isso? Tá? Para que a HCG tem que estar alto nesse ponto? Porque ele tem que crescer para manter o corpo lúteo. Para manter o corpo lúteo produzindo a progesterona para a saúde da placenta. Depois de 12 semanas, eu não preciso mais, porque a placenta passa a ser autônoma. A placenta produz sozinha a progesterona. Beleza? Então a gente tem que saber isso, tem que conhecer que você vai ter um crescimento desse HCG conforme cresce a gravidez, conforme se desenvolve a gravidez. Muito bom? Com isso aqui, por que eu estou falando tudo isso? Se a mulher está sangrando, imagina, e quando a mulher sangra, eu tenho que fazer um diferencial, eu tenho que colocar em uma dessas colunas, como vocês acham que eu posso saber em qual daquelas colunas ela está? Primeiro, sempre eu vou ver o quadro clínico. Como que é o quadro clínico de quem tem aborto? Ela tem sangramento, todo mundo está com sangramento. O que mais? Quando você tem uma mulher que está grávida e com sangramento, você tem que pensar numa dessas 3 hipóteses. Como vai ser o
quadro clínico em cada uma dessas 3 hipóteses. Como que a mulher se apresenta em cada uma delas, vocês acham? Quando a mulher está com aborto, o que ela vai sentir? Dor. Por que ela vai ter dor? Vai tentar expulsar, então ela vai ter dor. Então é isso, ela vai ter sangramento e dor. O que mais ela vai ter? Contração. Então, a contração é por causa, é o reflexo da dor. Então, é isso. Ela vai ter sangramento e dor. E aí, você vai perguntar para a mulher na história se junto com isso ela tem sinais de gravidez que está indo bem. Como vocês acham que é o sinal de uma gravidez que está indo bem? Na gravidez que está indo bem, você vai ter progesterona elevada, vai ter gonadotrofina elevada. E aí, qual sinal que a progesterona mais alta e a gonadotrofina mais alta dá na mulher? Vocês já conviveram com mulher grávida no começo? Mulher grávida no começo fica assim, com a mama doída, você vai abraçar ela não consegue, tem mastalgia. Fica com enjoo, com um paladar esquisito. Eu brinco que assim, que o começo da gravidez é como se fosse uma TPM prolongada, quando você tomou um porre e ficou com aquele gosto ruim na boca. É uma mistura das duas coisas, quando você está no começo da gravidez. Mas, desculpa, só para perguntar, esse sangramento ele precisa, por exemplo, ter meio que um volume mínimo? Precisa, aí a gente vai falar. Então, qualquer sangramento, do menor até o maior, vai tudo se encaixar, e com cólica, maior ou menor, tudo vai se encaixar primeiro no abortamento. Tá? É a primeira hipótese porque é mais frequente. E aí a gente vai fazer essas tênues ajustes que você está falando. Então, o que a gente vai começar? A gente vai perguntar para a paciente, assim, como que está, se ela está com... então ela tem sangramento mais dor, certo? Aí o que eu vou ver? Se ela tem, o que é positivo? Se ela está com enjoo, dor nas mamas, sonolência. Isso aqui é bom, porque significa que ela está com boa progesterona e ela está com a HCG subindo, certo? Agora, se esses sinais não estão presentes, isso é um sinal que é ruim. Como que aí eu vou para o exame físico. No exame físico, eu vou ver assim, o que eu vejo no exame físico? Primeiro, quantidade de sangramento. Como que eu faço a quantidade de sangramento? Eu vou no exame físico, ponho um espéculo e vejo quanto de sangue está saindo pelo colo do útero, se tem sangue colecado na vagina. E eu também pergunto para a paciente quanto que ela está sangrando. Como que eu sei, como eu quantifico isso? Eu pergunto para a mulher, quantos absorventes você está gastando? Você está molhando um absorvente em quanto tempo? Se ela falar, eu molho um absorvente em 3 horas, sangrou pouco. Eu molho um absorvente em 1 hora, sangrou muito. Eu tenho que trocar absorvente a cada hora. Então eu vou quantificar pelo número de absorventes, pelo quanto que caiu no vaso, quanto tem coágulo. Então isso tudo mostra que ela sangrou muito. Então eu vou quantificar o sangramento, tá? Depois, eu vou, isso no exame físico, quantificar o sangramento pelo especular. A outra coisa, eu tenho que ver no exame ginecológico, no torque vaginal, se o colo do útero está aberto ou se o colo do útero está fechado. Quando for um aborto que vai acontecer, inevitável, o colo do útero vai estar aberto ou o colo do útero vai estar fechado? Aberto. Tá? Então, eu vou falar para vocês agora a classificação dos abortamentos. Como que eu vou fazer? Vou fazer o exame físico, a história, o exame físico, e aí depois a gente vai para os exames subsidiários, tá? Se a mulher está sangrando pouco, o colo do útero dela está fechado, como que eu vou chamar isso no exame físico? É um aborto? Como chama uma coisa que quase vai ser, mas não é? Ameaça.
ameaça de aborto. Ou ameaça de abortamento. Então, o que caracteriza a ameaça de abortamento? É que eu tenho pouco sangramento, tenho manutenção dos sinais subjetivos de gravidez e o colo está fechado. Então, pouco sangramento, eu vou colocar sangramento, sinais subjetivos e colo. Ameaça de abortamento. Sangramento está pequeno, sinais subjetivos estão presentes e o colo está fechado. Como que é num abortamento que vai acontecer? Um abortamento espontâneo e inevitável. Abortamento espontâneo e inevitável. Sem os sinais subjetivos. Sinais subjetivos desapareceram. Muito sangramento. Então, sangramento aqui, vou colocar em cruzes, vai. E o colo está aberto. Esse inevitável, ele pode ser inevitável completo ou incompleto, tá? O incompleto é aquele que quando o inevitável, vou colocar aqui, ó. O incompleto é quando o colo está aberto e eu, na hora que eu toco, eu consigo perceber material dentro do útero. Agora, a paciente pode chegar e contar uma história assim, ó. Eu comecei sangrando pouco, depois o meu sangramento aumentou, eu tive muita cólica na minha casa, saiu o material, depois que saiu o material, melhorou a cólica e eu estou chegando aqui agora. Quando ela chegar no hospital, pode ser que o colo dela já esteja fechado. Mas ainda assim, pode ser que o que marca mesmo o incompleto é o colo aberto. Mas se ela contou toda essa história para você, você tem que confirmar mesmo de que não tem nenhum material na cavidade uterina e que ele ficou completo. E por isso o colo do útero fechou. Tá certo? O abortamento inevitável completo, o colo do útero fecha. Porque já não sobrou mais nada. Mas é completo porque já expeliu o material, é isso? Isso. Incompleto porque ainda tem material, tem que fazer a coisagem. Entendeu? Completo é quando a natureza sozinha deu conta e saiu tudo. Incompleto é quando saiu o material. Clinicamente, eu sei que é incompleto quando a mulher chega sangrando e eu toco e o colo está aberto e eu sinto o material na cavidade. Tá? O incompleto ele tem bastante sangramento e não tem os sinais subjetivos também, né? Sim. Tanto Por que os sinais subjetivos desaparecem, né? Porque você tem primeiro uma morte ovular para depois começar o processo de saída. Tá? Então é isso, ó. Ameaça de abortamento, abortamento inevitável, inevitável incompleto com o colo aberto, inevitável completo com o colo fechado. Tá? Aí eu vou ter uma outra classificação que eu esqueci de falar para vocês falar agora. Qual que é o limite? Então, qual é o conceito de aborto? Abortamento é a perda do produto conceptual abaixo de 20 semanas. Significa, se eu perder um bebê até 19 semanas e 6 dias é um aborto. Se eu perder uma criança com 20 semanas e 0 dias em diante, não é mais um aborto. Se a criança nasceu morta, é um óbito fetal. Então, o limite é 20 semanas. Abaixo de 20 é aborto. E aí, dentro dessa faixa, eu tenho a classificação entre abortamento precoce, que é aquele que acontece até 12 semanas, e abortamento tardio, que é aquele que acontece de 13 em diante. Tá? Então, aborto espontâneo, em relação à idade gestacional, né? Eu posso ter até 12 semanas precoce, de 13 a 20, tardio. As causas dos abortos espontâneos precoces, qual é a principal causa do aborto espontâneo precoce? Cromossomopatia. Quando uma mulher tem um sangramento no primeiro trimestre, o que eu tenho que dizer para ela? Qual que é a conduta quando tem uma ameaça de aborto? Tem tratamento? Tem alguma coisa que corrija a cromossomopatia?
Então, como mais de 50% é uma cromosomopatia, no abortamento precoce, até 12 semanas, numa ameaça de aborto, na primeira vez eu não faço nada. Tá? Eu não tenho nenhum tratamento específico, é só orientação. Bom, vou passar aqui para a próxima fase. Toda mulher que chega num pronto-socorro com sangramento, eu vou ter que fazer o exame clínico e aí é obrigatório. Ninguém, a não ser que o colo chegue inevitável, incompleto, que eu veja saindo material. Mas caso não, porque aqui o colo vai estar fechado, aqui também vai estar fechado. A história clínica vai me ajudar a distinguir, mas para eu ter certeza, é importante eu fazer o quê? Ultrassonografia transvaginal, tá? Então, toda mulher que chega com sangramento, grávida, precisa fazer ultrassom e precisa fazer o quê? Tipagem sanguínea. A tipagem ABO-RH é porque se a mulher for RH negativo, ela pode ficar sensibilizada, tá? E desenvolver uma anticorpo contra o fator RH, então, por um parceiro positivo. Então, sempre que ela é RH negativo, tem que fazer imunoglobulina anti-D. Então, esses dois exames são importantíssimos, tá? Bom, o que a ultrassonografia vai me dizer, gente? Ó, vou falar uma coisa para vocês. Aqui não apareceu o saco gestacional, que a gente explicou aqui? Com quantas semanas vocês acham que a gente consegue enxergar na ultrassonografia o saco gestacional? Pode chutar. 3 semanas? Não. 3 semanas a gente vai enxergar só endométrio espesso. 8? Então eu vou falar, ó, a gente começa a enxergar o saco gestacional com 5 semanas, tá? Então, 5 semanas aparece uma bolinha preta dentro do útero. Aí você vai ver assim, o endométrio, e geralmente é mais alto assim. Você vai ver assim, ó, uma bolinha preta. E aqui tudo branquinho assim, que é o endométrio modificado pela... Por que eu estou desenhando uma bolinha redondinha? Porque o saco gestacional ele é arredondado e tem a superfície bem regular. Isso é um saco gestacional bom. Então, se a mulher tem sangramento com 5 semanas, eu vejo isso, então tudo bem. Aí, eu tenho que ter um crescimento do saco gestacional e aí tem um aparecimento com 6 semanas, então 5 semanas, saco gestacional. Embrião, eu começo a ver da 5ª para a 6ª semana, com 6 semanas eu já vejo embrião. E batimento cardíaco fetal, eu vejo também da 6ª semana, então com 7 semanas, de 6 para 7, eu já vejo batimento cardíaco fetal. Então, esses parâmetros são importantes para, numa mulher que está sangrando, eu fazer ultrassom. Se eu vir todas essas características, é porque está tudo bem. Então, como que vai ser? Esqueci de falar de uma outra estrutura. Antes de aparecer o saco gestacional, antes de aparecer o embrião, aparece a vesícula vitelínica, que é um arozinho, e depois aparece o embrião, que é um pontinho. No começo, a vesícula vitelínica é muito maior que o embrião, quando você está lá com 5 para 6 semanas. Parece um anel de brilhante. Você vê o arozinho, o anel e a pontinha como se for. É o embrião que é o diamante do anel. É bem essa imagem aqui, tá? E você já começa a ver BCF ali da 6ª para a 7ª semana. Por que eu estou falando isso? É bom vocês guardarem isso como marcos da ultrassonografia. E para cada semana eu tenho um progresso muito diferente. Então, quando eu tenho uma mulher grávida e está sangrando, para eu saber se a mulher está tendo uma evolução, eu posso fazer ultrassom a cada 7 dias ou a cada 14 e ver os marcos se isso está acontecendo de uma forma adequada. Vou falar uns números para vocês que vocês vão guardar. Se eu tiver um saco gestacional
maior que 25 milímetros, então eu falei desse jeitinho aqui, numericamente, sábio gestacional acima de 25 milímetros, eu tenho que ver um embrião. Tem o quê? Porque eu vou medir no sábio gestacional. Se o sábio gestacional chegou a 25 milímetros e ainda não apareceu o embrião, é porque essa gravidez aí está ruim. Tem algum problema que o embrião não está aparecendo. Tá? Se eu tenho um embrião maior que 7 milímetros, eu tenho que ver DCF. Se não apareceu, é porque está ruim. Batimento cardíaco. Então eu tenho que ir fazendo isso a cada. E aí o controle. Nossa, 10h44. O controle que eu faço com isso é a cada 7 dias. Se eu tenho 2 ultrassonografias, ou se eu quiser economizar, em vez de fazer com 7, eu vou fazer com 14, 2 ultrassonografias em que nada mudou, mesmo que a paciente não esteja, porque muitas vezes hoje a mulher acaba fazendo ultrassonografia antes de apresentar o sangramento. Então vamos supor, meu teste de gravidez deu positivo, não tive sangramento nenhum, mas eu quero saber como está o bebê. Aí você já sabe que se eu fizer ultrassonografia com 1 semana de atraso, ou seja, com 5 semanas de gravidez, eu já vou ver a gravidez. Vou lá, faço e eu vejo que a minha gravidez não foi para frente, tá? Então eu comecei e vi que só tem ali a vesícula vitelínica, apareceu o embrião, mas não apareceu o batimento. Repeti essa ultrassonografia, em 14 dias continuou igual. Que nome que eu dou para isso? Gravidez não evolutiva. É uma gravidez não evolutiva, tá? Essa gravidez não evolutiva é porque é um diagnóstico ultrassonográfico, que clinicamente ela se manifesta, eu vou dizer que é um abortamento retido. Por que retido? Porque, embora seja uma gravidez que não está evoluindo, ainda não deu início ao processo do abortamento. Tá? Então, o que é aborto retido? É quando tem uma gestação ultrassonograficamente que não evoluiu e que ainda não começou o processo do abortamento. Chama gravidez abortamento retido. Professor, esse acompanhamento de a cada 7 dias fazer ultrassons são para mulheres que chegaram com sangramento. Aí tem que acompanhar por quanto tempo? Até você ver como que vai ser o desfecho. Ou aquilo, por exemplo, você fez ultrassonografia, ela está com sinais bons, então ou vai progredir realmente com uma gravidez, com sucesso, ou vai progredir com um aborto. Então aquela ameaça vai deixar de ser ameaça e vai ser um aborto. E aí ela vai entrar como um abortamento espontâneo inevitável. Então ela deixou de ser uma ameaça para ser um aborto, e aí o inevitável pode ser completo ou incompleto. Tá? Eu posso ter também aqui os abortamentos que ficam infectados. Quando você tem um abortamento infectado, no geral, não é porque infectou espontaneamente. A infecção, no geral, se dá por conta de manipulação da paciente, por exemplo, na gravidez indesejada. Bom, mas aqui, ó, eu quero colocar uma... Aqui vocês entenderam tudo? Vou apagar. Vou completar aqui o quadro. Abortamento espontâneo inevitável. Incompleto. Abortamento inevitável. Completo. Aborto retido. Abortamento retido. E aqui, os abortamentos também eles podem ser abortamento infectado. Quando junto com esse processo, eu tenho uma infecção associada, geralmente por bactérias ascendentes. E isso, geralmente, acontece por manipulação e a paciente vai ter sangramento e um quadro de febre junto. Bom, Vocês poderiam explicar de novo esse abortamento infectado?
tratado? O abortamento, imagina que você vai ter esse conteúdo aqui como infecção, por bactérias que subiram da vagina. A mulher vai ter febre, ela vai ter dor, e quando eu fizer o exame clínico, ela vai sentir muita dor. Qual que é a conduta? Vai ser o esvaziamento uterino, tá? Bom, então, aqui, ó, a gente vai fazer diagnóstico com a ultrassonografia, que eu vou descobrir qual dessas situações é que eu estou encaixando. Se eu tiver um aborto, uma ameaça de aborto, qual que é o tratamento? Não tem nenhum tratamento medicamentoso, não adianta eu colocar a mulher em repouso, eu só tenho que aconselhar e falar, tem calma, vamos aguardar para ver o que vai acontecer, tá? E dar um suporte para ela emocional. Quando eu tenho um abortamento inevitável, incompleto, eu devo submeter a paciente a um procedimento chamado aspiração manual intrauterina, que é uma cânula plástica que eu coloco dentro do útero, conectada a uma seringa que faz vácuo e eu retiro o material lá de dentro. Chama AMIU, aspiração manual intrauterina. Esse é o melhor método. É o método que é mais caro, porque o material é descartável, e a grande maioria dos materiais, na verdade, faz uma puretagem, uma pureta que é um instrumento de inox. Que tem mais... É diferente. É diferente. O que a gente tem que lutar para ter, brigar para, é a AMIU. Mas a realidade da maioria dos serviços é fazer a puretagem. No caso, a AMIU, qual que é a vantagem para a mulher? A vantagem é que quando você introduz aqui uma sonda, uma cânula, e aí conecta com a seringa de vácuo. Então, na hora que faz o vácuo, esse material é aspirado. Você não faz uma coisa mecânica, porque na coletagem eu faço uma raspagem mecânica na cavidade uterina. E isso é ruim, porque eu posso depois causar lesões aqui na vesícula. Tá? Bom, isso aqui eu falei então para vocês dos abortamentos. Né? Agora eu vou falar da gravidez ectópica. Como que é o quadro clínico da mulher que tem gravidez ectópica? Ela tem dor? Tem sangramento? Tem enjoo? O colo do útero está fechado? Está fechado. O que parece uma ectópica? Parece um aborto, uma ameaça de aborto, não parece? Sim ou não? Porque é fechado de Depende de onde o feto está implantado. onde que na maioria das vezes, o que é uma gravidez ectópica? Gravidez ectópica é quando o saco gestacional se implanta fora da cavidade uterina. Tá? Qual é o local mais comum de ectópica? Tubo uterino. Tubo uterina na porção ocular. Tá? Aqui. Por que acontece a gravidez ectópica? E é lá onde vai a fecundação. Hã? É lá onde vai a fecundação. É lá que acontece a fecundação. Mas a gente não falou que o ovo vem para a cavidade uterina? Então, se acontece a gravidez tubária, por que aconteceu a tubária? Porque ela não conseguiu chegar aqui. E por que ela não conseguiu chegar aqui? Posição alta de progesterona, não. Impedimento mecânico? Impedimento mecânico. O que leva ao impedimento mecânico? Doença inflamatória pélvica. Então, a doença inflamatória pélvica, na grande maioria das vezes, ela é assintomática. Quais são os principais agentes de doença inflamatória pélvica? Um bichinho, um bicho. Clamídia. A outra, Neisseria, tá? Gonorreia. Clamídia, da clínica. A gente sente que está com clamídia no nosso trato genital? A gente sente nadinha. Então, por isso que o ideal seria assim, que toda mulher, principalmente com relação sexual,
abaixo de 25 anos, fizesse uma coleta para pesquisar clamídia. Porque se você tem clamídia, você tem que tratar para não ficar com a trompa obstruída. A principal causa é clamídia, tá? Porque você tem um problema mecânico. Você não consegue chegar. Então, ó, a gente já falou doença inflamatória pélvica. Qual é a outra causa comum que pode dar ectópica também? Porque você faz um investimento mecânico, que é relacionado com muita cólica. Endometriose. Outra coisa, uso de DIU como contraceptivo, porque o DIU protege a gravidez na cavidade uterina, mas não evita a tubarem. E tem uma que a gente sempre pergunta para quem está aqui ectópica. Vocês já ouviram falar de pílula do dia seguinte? Meninas, não tomem pílula do dia seguinte. Ou tomem só como emergência. Porque a pílula do dia seguinte, o que vai fazer? A tuba tem um peristaltismo que leva o ovo para dentro da cavidade uterina. Quando eu tenho uso a pílula do dia seguinte, a tuba fica boba. Ela perde o peristaltismo. Então você também aumenta a chance de ter uma gravidez tubária com a pílula do dia seguinte. Mas isso é reversível após um período? Como assim? Não, porque assim, pelo do dia seguinte, uma situação emergencial, né? Aí, se aquilo aconteceu e a pessoa não tomou, só tomou aquela vez, né? Não, é para cada evento. Cada evento, né? A pílula do dia seguinte é para aquele evento. Sim. Só que o que eu vejo, tem muita pessoa que não usa a contracepção adequada e aí quando tem uma relação toma a pílula do dia seguinte. Está tudo errado. Porque a pílula do dia seguinte, a professora Cristina chegou. Não posso falar mais porque ela que é especialista nisso. Não é para usar, é para usar o que a professora Cristina vai falar agora para evitar de usar a pílula do dia seguinte. Bom, mas só para finalizar aqui. Então a gente está falando das causas da gravidez ectópica. 90% das ectópicas são tubárias ampulares. Você pode também ter gravidez ectópica ovariana. Você pode ter gravidez ectópica abdominal. Essa abdominal pode ser resultante de um aborto tubar, então o ovo, ao invés de caminhar para a cavidade, caminhou para a cavidade uterina, caminhou para fora e deu a outra. Então, ectópica tubaria, ovariana, abdominal. A gente tem outras gravidezes ectópicas hoje que a gente chama de localização atípica. Uma que é novidade desse século, que antigamente não existia, hoje existe. Que é a gravidez na cicatriz de cesárea. Que a gravidez cesárea, que foi? Tem muito azar com o negócio dele. Mas acontece. E aí é um terror. Ou, eu não sei porquê, o ovo vai, porque fica assim, fica tipo uma lombada na cavidade uterina, e ele vai e fica ali. E aí dá uma desgraceira, que é a gravidez ectópica da gravidez cesárea. Tá? E tem também a gravidez no canal cervical. E pode ter a gravidez ectópica nessa porção da tuba, na porção intramural. Tá? Essas são as menos comuns e mais graves. Vocês têm que lembrar que a grande maioria, graças a Deus, 90% é tubária. E aí, qual que é o tratamento da gravidez ectópica tubária? Eu tenho que fazer o diagnóstico dela quando ela estiver íntegra, antes dela romper. E aí, eu vou fazer o tratamento clássico, que é a retirada da tuba por cirurgia. Então guardem isso. Qual que é o tratamento da gravidez ectópica? Tirar a tuba. Aí ela já ficou com dó da tuba. Como assim vou tirar a minha tuba? Não, eu entendi, mas se o feto tá na tuba, então é uma Por que, menina? Se você não tirar o feto da tuba, a tuba ela é estreitinha. Não, mas aí você tira o feto de lá e você implanta, você faz a implantação dele no útero. Não, então é um abortamento. Não é um abortamento porque é ectópica, mas seria uma perda gestacional. E se você não fizer isso, se você deixar, não fizer o diagnóstico, vai romper e você vai ter uma diagnóstico, você vai morrer. A desse não tem continuidade, então. Isso. Eu vou falar só um ponto. Quando eu tiver, como que eu faço o diagnóstico da gravidez ectópica?
Eu faço, então a mulher, vamos por essa mesma paciente nossa, ela está com 6 semanas de atraso menstrual, está com sangramento, eu toquei, o colo está fechado, ela continua com todos os sintomas de gravidez, parece uma ameaça de aborto. Eu vou fazer ultrassonografia, não enxergo o saco gestacional na cavidade uterina. Quando eu não enxergo o saco gestacional na cavidade uterina, eu tenho que perguntar, lembra da curva de HCG que eu coloquei aqui? Quanto que está o HCG? O HCG, ó, põe dentro desse quadrinho aqui que eu preciso pra vocês decorarem. O HCG, quando ele estiver maior ou igual a 3.500, esse é o valor discriminatório para eu enxergar o saco gestacional. Então, se eu tiver um HCG acima de 3.500 e eu não vejo o saco gestacional na cavidade uterina, como chama isso? Gravidez ectópica. E aí, ectópica, se eu conseguir localizar onde ela está. Então, eu vejo uma estrutura que vai ser na tuba, em algum outro lugar que eu vou classificar aquilo como ectópica. Se eu não consigo enxergar ultrassonograficamente, eu vou dizer, é uma gravidez de localização desconhecida. Em inglês é PUL, né? É Pregnancy Unknown Locator. Em português, gravidez de localização desconhecida. Desgraça. Mas a gente tem esses casos, a gente tem que fazer esse diagnóstico. Terceiro ano, vocês têm que saber, não pode deixar passar uma mulher de gravidez ectópica. Todos esses tratamentos, tudo são coisas que vão aprender depois. Mas assim, mulher sangrou no começo da gravidez, tem uma ultrassonografia que não vê saco gestacional na cavidade uterina, a gente tem que seriar o HCG, porque no começo o HCG não ainda não atingiu 3.500, então pode ser que seja que eu não vi ainda porque não apareceu, mas se chegou a 3.500, eu tenho que ver o saco gestacional e tenho que mandar para o especialista, tá? Porque senão ela vai chegar no pronto-socorro para ficar com a rua. Como é que é a dor da gravidez ectópica? E do aborto? Ela é uma dor icótica, uma dor lombar? Tá. Bom, quando eu tenho uma gravidez ectópica íntegra, a mulher vai sentir, ela pode ter um pequeno sangramento, um desconforto na pelve, um dolorimento mais para o lado, né, dependendo. Quando você tem uma ameaça de aborto, é muito parecido, né, Cristina? São coisas que você não consegue Tem clinicamente. algum sinal assim, tipo, que você pode fazer? No exame clínico? No Perto exame, do ponto de marcador. se for a direita, mas depende, pode ser a esquerda. Então, Mas não poderia usar, né? Uma manobra assim, né? não tem. Não tem a ver, não. O que a gente precisa é assim, lembrar. A mulher sangrou, está grávida, é obrigatória a ultrassonografia. Não é uma ultrassonografia que você vai agendar, é uma ultrassonografia na urgência. Porque eu não consigo fazer diagnóstico diferencial pelo exame clínico entre ameaça de aborto e gravidez ectópica íntegra. Certo? Então, todo mundo, mulher sangrou grávida, tem que fazer ultrassom, tem que pedir tipagem. Então, isso é fundamental, ultrassom e tipagem. E aí eu vou conseguir colocar nas minhas... encaixar. Eu só não vou falar sobre mola extensa, se eu chegar até aqui, mas assim, na mola é uma gravidez que você está falido, é uma gravidez inviável, que você tem uma proliferação exagerada do profundo ácido, vocês já viram isso na embriologia, e que você, feito o diagnóstico, tem que fazer o esvaziamento uterino, com vapoaspiração, e tem que fazer o segmento pós-molar. Porque o segmento pós-molar vai mostrar para a gente se aquele caso tem natureza neoplásica, porque o HCG vai continuar subindo, porque o trofoblasto vai continuar proliferando, e eu vou ter que fazer um tratamento. Então, mola é uma gravidez onde eu tenho o colo os sinais de sangramento, pode ser pequeno ou grande, depende. É um sangramento intermitente. Sinais da gravidez são muito intensos, porque ela tem muita gonadotropina crônica e, na maioria das vezes, o colo está fechado. É um uterão grandão e com o colo fechado. É muita coisa. Então, eu falei mais de aborto, que é o mais comum, né?
Vocês têm dúvida? Se vocês falarem que não tem nenhuma, eu falei assim, não entenderam nada do que eu falei. Vai fazer bastante dúvida.